Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de Jesus da Bíblia. Começamos aí o sábado do Senhor, né? E vamos aí meditar na palavra de Deus, ok? E o livro que vamos estudar hoje é o livro de Josué, né? Muitas pessoas acreditam, pensam, né, que Jesus apareceu somente no Novo Testamento. Porém, não é verdade, né? De acordo com Lucas, vamos abrir a palavra do Pai aqui, Lucas 24 a 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus não somente aparece no Novo Testamento, Jesus também é visto no Antigo Testamento. E estamos vendo isso de Gênesis até Josué, que é o episódio de hoje, né? Mas desde o início da Bíblia, como eu falei, Deus já estava sendo revelado, né? Ou revelando o seu plano de salvação. Hoje vamos ver como Jesus aparece no livro de Josué. Quando chegamos ao livro de Josué, encontramos algo muito interessante no próprio nome de Josué, que já aponta diretamente para Jesus. O nome Josué em hebraico, Yehoshua ou Yeshua, né, significa o Senhor é salvação, né? E esse é exatamente o mesmo nome que no Novo Testamento aponta como Jesus, ou aparece como Jesus, né? Ou seja, o homem que conduziu o povo de Israel à terra prometida tinha o mesmo nome daquele que conduziria a humanidade à salvação eterna. Josué liderou Israel na conquista da terra que Deus havia prometido a Abraão. Depois de anos no deserto, Josué foi quem guiou o povo para dentro da promessa. Mas isso era apenas uma sombra de uma realidade que viria séculos mais tarde. Assim como Josué conduziu Israel à terra prometida, à terra abençoada, né? Jesus conduz a mim e a você, povo de Deus, a verdadeira promessa, a vida eterna. Mas há 3 momentos que talvez você não se deu conta sobre o livro de Josué, mas que faz todo sentido, né, dentro do livro de Josué, né, porque esses 3 momentos apontam diretamente para Jesus. E vamos ver todos eles aqui, tá certo? O primeiro momento acontece antes da queda de Jericó, né? Josué está próximo da cidade, mas ainda não a toma a cidade. Ele chega perto, né? E ele, ao chegar perto, ele vê um homem com uma espada na mão, né? Você pode conferir isso lá em Josué capítulo 5, né? E Josué então entra em conversa com este homem, né? Ele pergunta para aquele homem
se aquele homem está do lado de Israel ou do inimigo. Né? A resposta é surpreendente. Aqui, ó, Josué, capítulo 5, aqui, ó, 5 verso 14. Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz mais meu senhor ao seu servo? Né? Então, no momento em que esta conversa acontece, Josué se prostra diante do anjo, diante daquele homem, né? Diante daquele príncipe, diante do comandante, né? E esse comandante, sabe o que ele diz? Ele diz algo muito familiar que já aconteceu no passado e agora torna a repetir. Então, assim, todos os fatos bíblicos que se repetem, né, como este que eu vou apresentar, tem lições poderosas por trás de cada atitude repetida, né? Por trás de cada palavra, por trás de cada expressão, né? Sempre tem ali uma lição, sempre tem ali algo a aprender, né? E aqui é a segunda vez que isso acontece, né? Olha só, verso 15 do capítulo 5 de Josué. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Ou seja, você se lembra de quem fazendo assim? Moisés. Josué está repetindo as mesmas coisas que Moisés fez. E sabe de algo mais que o Espírito comunicou à minha mente agora? João, capítulo 1, verso 30, aliás, 1, verso 26 e 27. Olha só. Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Tá vendo? 3 momentos diferentes, mas as sandálias está em cada momento. A sandália esteve no momento da sarça ardente com Moisés, a sandália esteve no momento com Josué, em capítulo 5, e a sandália esteve no momento da pregação de João. João 1, verso 26 e 27. Né? João falando que ele não era digno de desatar as sandálias de Cristo. Né? Então veja aí que ensinamento poderoso temos destes 3 capítulos da Bíblia. Né? Sandália em Moisés, sandália em Josué e sandálias em João. Né? E Moisés e Josué tiraram as sandálias assim que receberam essa ordem de Deus, né? Porque Deus estava presente, né? Isso nos lembra, como eu falei, diretamente do encontro com Deus, Moisés e Deus, né? E muitos estudiosos, e eu me considero um estudioso também da palavra de Deus, né? Entendem que esta não é apenas uma aparição de um anjo qualquer, né? Mas sim a manifestação do Cristo pré-encarnado. Então, a mensagem é clara e uma só, né? Antes mesmo de nascer
em Belém, Cristo já estava presente na história humana e principalmente na história de seu povo. O verdadeiro líder da batalha não era Josué, era o Senhor que estava em conversa com Josué. O segundo momento que acontece e que aponta diretamente para Jesus é quando Israel atravessa o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele é um rio muito importante na Bíblia, né? Porque foi o rio que deu passagem ao povo de Deus para a tomada de Jericó e também foi o rio onde Cristo foi batizado por João Batista, né? Então é um rio, melhor dizendo, muito importante na Bíblia, né? Assim como Deus abriu o Mar Vermelho nos dias de Moisés, agora o povo estava diante do Rio Jordão, né? E o Rio Jordão se abre diante do povo, né? Os sacerdotes entram, eles vão primeiro com a Arca da Aliança até as águas pararem. As águas param e todo o povo atravessa para a terra prometida, né? Essa passagem, esse acontecimento, né, representa uma passagem, sair de uma realidade escravocrata, né, para a liberdade, para o cumprimento da promessa, né? Antes até o Rio Jordão, eles eram escravos. Do Rio Jordão para frente, eles estavam ali realizando, cumprindo a promessa, né? No Novo Testamento, vemos algo semelhante em Jesus, né? Ele é aquele que vai à frente e abre o caminho para que o seu povo entre numa nova vida por meio da cruz, né? Por isso que Jesus disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, né? Assim como Israel seguiu o caminho aberto no Jordão rumo à Terra Prometida, hoje seguimos o caminho da salvação aberto por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O terceiro e último momento do livro de Josué que aponta para Cristo está lá no Novo Testamento, capítulo 4 de Hebreus, versos 7 e 8, né? Vou ler assim. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Então, o próprio Novo Testamento reconhece a pessoa, a figura histórica, né? E, digamos assim, salvífica, né? Continuação da salvação do povo de Israel, que começou com Moisés, passou por Josué e, no Novo Testamento, termina em Jesus Cristo, né? Da salvação cívica para a salvação do pecado, para a salvação espiritual na pessoa de Jesus, né? Então, olha só, isto significa que apesar de Josué ter levado Israel para a Terra Prometida, o verdadeiro descanso, ou o descanso verdadeiro, né, que é Jesus, ainda não tinha se tornado realidade, né? Josué deu descanso ao povo numa terra física, né? Ou seja, saíram do Egito e foram para Canaã. Mas Jesus, no Novo Testamento, ele oferece um descanso muito maior. Por isso que Jesus diz
lá em Mateus 11, 28, né? Faço questão aqui de ler a palavra do Pai, né? Mateus 11, 28, ele faz uma declaração extraordinária. Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ou em algumas versões bíblicas que já li, e darei descanso, e dou descanso, enfim, né? Então Jesus, ele foi a pessoa que abriu o caminho da salvação, né? Josué, sem dúvida nenhuma, foi um grande líder, como Moisés e tantos outros, né? Ele conduziu o povo do Rio Jordão para a terra prometida, para a promessa de Deus, né? Mas a pessoa de Josué Josué era uma sombra de uma pessoa que viria séculos mais tarde, né? Milênios após esse acontecimento, viria outro Josué, Jesus Cristo, que não apenas conduziria o povo a uma terra, mas sim abriria por completo o caminho da salvação eterna. Amém? Querido, se esta série está abençoando a sua vida, né, e te ajudando a enxergar a pessoa de Jesus Cristo, né, desde Gênesis até Josué, até hoje, né, até agora, até esse episódio, considere se inscrever no nosso canal, considere partilhar, considere orar e comentar também, né, para que esse conteúdo chegue cada vez mais para mais pessoas, né, abençoando outras famílias, né, outras pessoas. E semana que vem, veremos aí, na sexta-feira que vem, à noite, às 21 horas, estudaremos Jesus em Juízes, tá bem? Então, que Deus te abençoe. Até semana que vem com Jesus em Juízes. Um forte abraço.